Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos as obsessões e estamos vendo alguns exemplos de suicídios que encontramos no livro Céu e Inferno, em que no capítulo 5º Allan Kardec coloca depoimentos de suicidas, né? Para nos trazer um aprendizado da experiência que esses espíritos nos trazem, para que possamos entender o quão é ilusória a fantasia de que fugir da vida pelo suicídio nos libertaria de algum mal tão afligente, né? Então, são exemplos bastante significativos de todos os tipos. Hoje, por exemplo, nós vamos ver o duplo suicídio por amor e por dever. Então, vamos ver. Um jornal do dia 13 de junho de 1862 continha o relato seguinte. A senhorita Palmire, modista, morando na casa de seus pais, era dotada de um exterior encantador, ao qual se juntava o mais amável caráter. Por isso, era ela procurada em casamento. Entre os aspirantes à sua mão, ela distinguira o senhor B, que sentia por ela uma viva paixão. Embora ela mesma o amasse muito, entretanto acreditou dever, por respeito filial, render-se aos desejos de seus pais, esposando o senhor D, cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a do seu rival. Os senhores B e D eram amigos íntimos. Embora não tivessem juntos nenhuma relação de interesse, eles não cessavam de se verem. O amor mútuo de B e de Palmire, tornada senhora D, não se enfraquecera, e como se esforçavam por cumpri-lo, ele aumentava em razão mesmo da violência que se lhe fazia, e para tentar extingui-lo, B decidiu se casar. Esposou uma jovem, possuindo eminentes qualidades, e fez todo o possível para amá-la, enquanto não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para curá-lo. Então, vamos entender. Essa moça, né, modista, muito bonita, ela tinha ali muitos interessados, e ela gostava de um dos interessados, que era o senhor B. Mas ela acaba ali se casando por orientação dos pais, com o senhor D. Só que o B e o D eram muito amigos, né? E por mais que eles se esforçassem, estava muito difícil manter a fidelidade, a gente depreende aqui do texto. Então, ele acaba se casando, esse B, que foi o que não se casou, ele acaba se casando com uma outra moça, né? Mas ele viu que não curou o sentimento que ele tinha pela esposa, né? Pela esposa do amigo, porque eles eram íntimos. Não obstante, durante 4 anos, nem B, nem a senhora D faltaram aos seus deveres. O que sofreram não se poderia expressar, porque D, que amava verdadeiramente o seu amigo, atraía-o sempre para sua casa, e quando queria fugir, constrangia-o a permanecer. Então, vejam, 2 grandes amigos, né? E o marido dessa moça queria a companhia do amigo, e a situação ficava muito doída, mas eles se mantinham firmes, por 4 anos mantendo-se firmes. Os 2 amantes, aproximados um dia por uma circunstância fortuita, e aqui é sentido de amantes porque se amavam, não é? Os 2 amantes, aproximados um dia
por uma circunstância fortuita que não procuraram, se informaram do estado de sua alma e concordaram em pensar que a morte era o único remédio para os males que sofriam. Resolveram morrer juntos e executarem o seu projeto no dia seguinte, devendo o Sr. D estar ausente de seu domicílio uma grande parte do dia. Depois dos últimos preparativos, escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa da morte, que se deram para não faltarem aos seus deveres. Terminavam pedindo perdão e rogando estarem reunidos no mesmo túmulo. Quando o Sr. D voltou, encontrou-os asfixiados. Ele respeitou seu último desejo e quis que no cemitério não estivessem separados. Tendo o fato sido proposto na Sociedade de Paris como objeto de estudo, um espírito respondeu. Então, essa situação chegou lá em Paris, né, onde Allan Kardec desenvolvia ali os seus trabalhos. Então, chegaram à seguinte orientação. Os dois amantes que se suicidaram não podem ainda responder-vos. Eu os vejo, estão mergulhados na perturbação e amedrontados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta, puni-los-á durante migrações sucessivas, onde suas almas separadas procurar-se-ão sem cessar e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Então vejam que esse casal, por não conhecer, casal não, eles não eram casal, esses dois, essa moça e esse moço, o que eles causaram a si mesmos, cometendo suicídio, né? O que eles causaram, um tempo muito longo de uma separação imposta, porque o desejo foi para ficarem reunidos. Vejam como a ilusão da dor, do sofrimento, leva as pessoas a buscarem tantas fantasias, tantas utopias. Onde está essa afirmação de que fechamos os olhos aqui e estaremos com quem desejarmos do lado de lá, não é? Então, e nessas circunstâncias, impossível, né? Porque derrogou-se uma lei atentando contra a própria vida, né? Tirando a própria vida, e é natural, né? Como consequência, que não houvesse ali esse encontro. Então, eles estavam ali no estado bastante difícil, mergulhados em sentimentos bastante difíceis e sentindo-se separados. E aqui está dito que ficarão sentindo-se assim por muito tempo. Cumprida a expiação, estarão reunidos para sempre no seio do eterno dever. Em 8 dias, na vossa próxima sessão, podereis evocá-los, eles virão, mas não se verão. Uma noite profunda, por muito tempo, os esconderá um do outro. Então, eles não se encontrarão porque é da lei, não é? Essa noite escura que eles escureceram por si mesmos, né? Com essa escolha infeliz, os separa. Aí, depois de uma semana, eles são evocados. E é perguntado a ela: vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes? Eu não vejo nada. Não vejo mesmo os espíritos que vagueiam comigo na morada que estou. Que noite, e que véu espesso sobre a minha vista. Então ela se encontrava numa escuridão, ela não via espíritos. Que sensação experimentastes quando despertastes depois de vossa morte? Estranha. Eu tinha frio e eu queimava. O gelo corria em minhas veias e o fogo estava na minha fronte.
Coisa estranha, mistura inaudita, o gelo e o fogo parecendo me constranger. Pensei que iria sucumbir por uma segunda vez. Sentistes uma dor física? Todo o meu sofrimento lá está, e lá. Que quereis dizer com esse lá e lá? Lá no meu cérebro, lá no meu coração, né? Então, ela afirma que ela sentiu um sofrimento no cérebro e no coração. Aí Kardec comenta, é provável que, se pudesse ver o espírito, tê-lo-ia visto levando a mão à sua fronte e ao seu coração. Aí continuam perguntando: credes que estaríeis sempre nesta situação? Oh, sempre, sempre. Por vezes ouço risos infernais e vozes apavorantes que me uivam estas palavras, sempre assim, né? Então, esse é o grande castigo infligido por nós mesmos, né? Quando buscamos determinados caminhos, fazemos determinadas escolhas e vamos nos sentir um sofrimento eterno e por falta de conhecimento julgaremos eterno. Porque que esperança? É a lucidez de que tudo tem um fim. É a lucidez de que, passado o período de perturbação, passado o período de expiação, tudo vai se acalmando, né? Mas a falta de conhecimento leva os espíritos a sentirem um verdadeiro horror, né? Dentro ali daquela ideia de penas eternas, né? Então, mas continuando aqui. Pois bem, podemos vos dizer com toda a segurança que não o será sempre assim. Em vos arrependendo, obtereis o vosso perdão. Que dissestes? Não ouço. Vejam, quando foi essa resposta positiva, essa colocação positiva, eles não conseguiram ouvir, ela não conseguiu ouvir. Eu vos repito que os vossos sofrimentos terão um fim, que podereis apressar com o vosso arrependimento, e nisso vos ajudaremos pela prece. Não ouvi senão uma palavra e vagos sons. Essa palavra é graça, e graça. É graça que quisestes falar? Falasses de graça, sem dúvida. É a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e que espera. Então, ela não conseguiu ouvir, ela não conseguiu ter esse alento para o coração dela de que era um sofrimento temporário. Aí Kardec coloca: uma senhora da sociedade disse que acaba de dirigir uma prece a Deus para essa infortunada e que, sem dúvida, foi isso que a marcou, que com efeito mentalmente implorara para ela a graça de Deus. Aí continuam perguntando: dissestes que estais nas trevas, é porque não vedes? Permiti-me ouvir algumas palavras que pronunciais. Permite-me ouvir algumas palavras que pronunciais, mas não vejo senão um crepe negro sobre o qual se desenha, em certas horas, uma cabeça que chora. Se não vedes o vosso amante, não sentis a sua presença junto a vós, porque ele está aqui. Porque ele está aqui, então é afirmado, porque os dois estavam ali, né? Mas não se viam. Ah, não me fala nele, não me falai dele, devo esquecê-lo no instante, se quero que no crepe se apague a imagem que lhe vejo traçada. Qual é essa imagem? A de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra por longo tempo matei.
Olha que dor de arrependimento, não? Lendo este relato, Kardec coloca: de início, se está disposto a encontrar para esses suicidas circunstâncias atenuantes, a considerá-lo mesmo como um ato heróico, uma vez que foi provocado pelo sentimento do dever, né? O que os motivou foi não trair, né? Não cometer o adultério. Então, teria ali esse componente do sentimento do dever. Vê-se que foi julgado de outro modo, e que a pena dos culpados é longa e terrível, por se refugiarem voluntariamente na morte, a fim de fugirem da luta. A intenção de não faltarem aos seus deveres, sem dúvida, é digna, e isso lhe será levado em conta mais tarde. Mas o verdadeiro mérito seria vencer o arrastamento, ao passo que fizeram como desertor, que se esquiva no momento do perigo, né? Então, eles deveriam continuar mantendo-se numa visita ali, numa convivência cordial, mas sem se aproximarem exageradamente, para evitar ali a tentação do adultério, mas deveriam ter mantido, né? Ter mantido a vida, né? Isso sem dúvida. Então, vejam, alguma coisa que nós podemos pensar, nossa, mas que honestidade, preferir a morte, né? E, e assim mesmo estão sofrendo as consequências do ato, porque o desafio era vencer o arrastamento. Quem sabe não foram espíritos que já por muitas vezes quiseram sempre estar juntos, machucando corações, e nessa encarnação tiveram que ter convívio, mas freando, né? Freando ali os verdadeiros sentimentos. Né? Então, Kardec continua: a pena dos dois culpados, como se vê, consistirá. Então, a pena dos dois culpados, como se vê, consistirá em se procurarem por muito tempo sem se reencontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras reencarnações terrestres. Ela está momentaneamente agravada pela ideia de que seu estado presente deverá durar sempre, fazendo essa ideia parte do castigo. Não lhes foi permitido ouvirem as palavras de esperança que lhes foram dirigidas. Então, eles não havia chegado o momento ainda de serem poupados dessa dor do sofrimento eterno, né? Porque foi dito pelo Espírito Orientador que, terminado o período de expiação, eles poderiam encontrar-se. Mas esse período só Deus sabe quanto tempo, né? Se, inclusive, na futura encarnação também poderão não estar juntos, né? Tudo vai depender ali da análise, né? Das consequências trazidas por este ato. Aqueles que achariam essa pena bem terrível e bem longa, sobretudo se ela não deva cessar, senão depois de algumas reencarnações, como foi dito, né, que eles se sentiriam, se pressentiriam, mas não se encontrariam, diremos que a sua duração não é absoluta e que dependerá da maneira como suportarão as suas provas futuras, no que se pode ajudá-los pela prece. Eles serão, como todos os espíritos culpados, os árbitros do seu próprio destino. Entretanto, isso não vale ainda mais que a danação eterna sem esperança, a qual estão irrevogavelmente condenados, segundo a doutrina da Igreja, que os considera de tal modo como os devotados para sempre ao inferno, que lhes recusou as últimas preces, sem dúvida, como inúteis. Então, vejam que interessante essa colocação de Kardec, que a Igreja,
a igreja, ela condena o suicídio. Óbvio, assim, é contra a lei de Deus, né? Então, e ela teve ali atitudes bastante radicais no seu entendimento, eu entendo que seria para evitar-se o suicídio. Então, os suicidas não eram enterrados nos mesmos locais que os outros, não se fazia missas para suicidas. Então, uma série de coisas que a igreja determinou como castigo para, eu entendo que no sentido de coibir, né, de evitar que suicídios acontecessem. Mas, seja como for, eles dois estavam sentindo, né? Não por uma determinação da igreja, mas a própria situação que eles criaram, né? Criaram trevas para si mesmos, né? Essa distância, é assim, nós já vimos outros casos, cria-se uma distância, e a dor é achar que essa distância é para sempre, a dor é achar que esse sofrimento é para sempre, né? Agora, Kardec acertadamente colocou, não está determinado quantas encarnações, quanto tempo, porque toda experiência que Kardec vinha percebendo ali nos depoimentos, né, nas orientações dos espíritos, nos apontam que esse tempo depende de como passamos, de como progredimos nas provas, né, nas situações. Então, grande aprendizado para nós, não é? E raciocinando, sejam quais forem as situações que a vida nos apresente, nunca fugirmos pelo suicídio, nunca fugirmos. E trazendo um pouco para os nossos dias, pensarmos que mesmo nessas fases que já vêm, né, há décadas especialmente, tempos difíceis, em que tudo se confunde, em que não sabemos muitas vezes mais os valores, né? Podemos ter dúvida em relação aos valores, enfim, quantos e a própria situação, o nosso entorno, né? Tudo que temos vivido, mas não podemos deixar de ver progresso. O progresso da humanidade, em que ninguém mais se suicidaria hoje para viver um amor, né? Ninguém mais se suicidaria. Então, corajosos são aqueles que muitas vezes sufocam um sentimento em prol da manutenção da família, compreendendo que é melhor sufocar um sentimento e continuar ali na escolha, na composição, na escolha feita, na composição da família, que mesmo trazendo ali aquela dor de uma não realização, né? Mas pode pesar para esse que está fazendo essa escolha a mão que estaria pesando as bênçãos de manter uma família, evitando tantas situações que se criam, né? Valeria para esse alguém mais a pena, né? Já uma outra pessoa não conceberia, por exemplo, deixar de viver um amor e encararia de uma forma natural, como nos nossos tempos, podermos ali, através do livre-arbítrio, optar por estar junto ao outro, né? A uma outra pessoa. Então, o que estamos querendo dizer é que esse progresso é positivo, essa liberdade é positiva, não havendo mais imposição de pais para casamento, né? Mas é interessante que não há imposição dos pais para casamentos, assim mesmo, a impressão que se dá é que as escolhas não são muito meditadas, né? Muito,
antes do passo para a união num casamento, porque se dilui, se desfaz ali com tanta facilidade. Então, se por um lado nós temos um avanço, que não há mais esses preconceitos, né, que levavam muitas pessoas a cometerem o suicídio, né, cometerem o suicídio, então, abençoado o progresso em que o livre-arbítrio é exercitado, mas ao mesmo tempo temos que chegar ao ponto de equilíbrio. O equilíbrio para compormos ali, na decisão de compormos uma família, o equilíbrio para mantermos a nossa família de uma forma saudável, o equilíbrio para compreendermos que o que deve ditar a nossa união é sempre o sentimento. Essa moça, ela foi levada pelo desejo dos pais, mas se fosse pelo desejo dela, né, por ter alguém ali de condições melhores, isso acontece, né? Isso acontece. No exercício do seu livre-arbítrio, você pode escolher não pelo sentimento, mas por aquilo que é mais dourado para você, né? Aí traz todas essas consequências. E é natural que soframos como a responsabilidade dos atos praticados que trazem ali as suas consequências. Enfim, muito importante, muito importante ponderarmos tudo, tudo. Cuidarmos dos pensamentos, cuidarmos dos sentimentos. Para não sermos ali alguém muito solto, bate um vento, nos entusiasmamos com outro, bate outro vento, já estamos entusiasmando com o outro ainda. Né? Onde o sentimento? Onde? É preciso que nos firmemos e roguemos a Deus que nos auxilie, né, a fazermos o melhor na nossa encarnação, nas escolhas que temos feito. Que Deus nos abençoe, nos envolva, que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine o caminho. Que fiquemos em paz.